Capítulo 182, O Misterioso Sétimo Andar. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Lin Ming restaurou seu humor para a tranquilidade, tirou 2 pedras puras de verdadeira essência e sentou-se em meditação enquanto ele começava a recuperar a força enquanto esmagava remédios que recuperavam os ossos de seus braços. Um momento atrás, ele havia fraturado os ossos dentro dos braços que estavam segurando a lança e eles se transformaram em uma bagunça sangrenta. Este tipo de lesão normalmente seria impossível para um artista marcial se recuperar até dentro de meio mês. No entanto, a resiliência de Lin Ming, a taxa de recuperação e a vitalidade sanguínea foram amplamente aprimoradas. Ainda com os efeitos de 2 pastas de recuperação óssea inestimáveis, seus braços foram completamente recuperados dentro de 2 horas. Na última hora restante, Lin Ming restaurou sua verdadeira essência e força física para sua condição ideal e ajustou seu humor para ficar tranquilo e sereno. Finalmente, ele começou o 7º e último julgamento. Uma luz brilhou e o templo desapareceu ao redor dele. Lin Ming entrou em um mundo branco deslumbrantemente brilhante, cheio de luz luminosa e inúmeras cenas se formaram e torciam ao redor dele. O 7º julgamento, em 19.000 anos, ninguém pôs os pés aqui. Lin Ming apertou os punhos e se calou completamente. Antes disso, Lin Ming havia repetidamente imaginado que tipo de cenário seria desempenhado no 7 graus nível. No entanto, agora que ele realmente colocou o pé no 7 graus nível, o que ele viu aqui o deixou completamente atordoado. Dos 6 primeiros níveis, cada mundo correspondia ao seu nome. Por exemplo, no 1 grau nível inferno tinha sido um lago de sangue. O 2 graus nível era fantasmas famintos, correspondia às nascentes amarelas. O 3 graus nível era o animais, correspondia ao vasto deserto. O 4 graus nível do escravo da bruxa correspondia a uma arena. Lin Ming acreditava que, desde os 7 graus nível, era no mundo do feiticeiro, a cena que ele esperava ver deveria ter sido semelhante a alguma terra dentro do reino dos deuses. Mas, ele não esperava chegar a uma cidade humana normal. Em torno de Lin Ming, havia multidões vivas e vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias. Havia crianças pequenas brincando e a fraca sugestão de poeira e perfume florido perfumado misturado no ar. Tudo parecia ser uma realidade absoluta. Mas nenhum deles surpreendeu com Lin Ming. O que o chocou além do discurso foi o lugar onde ele agora estava. Ele ficou diante de um restaurante elegante, ainda que antigo. As telhas de barro não eram mais brilhantes e os pilares laqueados vermelhos estavam desbotados com o tempo. As janelas velhas caíram, e o teto estava inclinado. Tudo isso dava um aroma vago de anos sem fim. Lin Ming estava muito familiarizado com este restaurante. Desde que ele se lembrava, ele estava correndo dentro do saguão, enquanto ouvia contadores de histórias teciam contos fantásticas e bardos itinerantes cantando suas músicas gloriosas. Ele tinha observado como as pessoas jogavam xadrez e tinham comido doces com clientes velhos e frequentes. Os copos de chá cobertos, os doces de pitaia revestidos de açúcar, a toalha coberta no ombro de um garçom, o alimento delicioso que sua mãe havia feito, tudo isso era exatamente o mesmo que os que estavam dentro de suas memórias. Este era sua casa. Este é o restaurante da família Lin da cidade da Amora Verde. Eu vivi aqui por mais de 1 década da minha vida. Como eu acabei aqui. Lin Ming não pôde deixar de levantar o pé lentamente para entrar no restaurante. Mas, assim que passou pela borda, naquele momento, ele congelou. Lin Ming estava de pé onde ele estava, seu coração como uma onda ondulada e insegura. Ele viu um jovem vestido com elegante roupa de seda, cerca de 18 ou 19 e segurando um leque, sorrindo e saindo da cozinha. Mas essa pessoa não era estranha. Esta pessoa não era outra senão Lin Ming. Para ser exato, este era Lin Ming alguns anos depois.
No entanto, olhando para este homem, Lin Ming podia ver que ele não tinha nenhuma sugestão de cultivo dentro de seu corpo. Ele tinha uma aparência literária e acadêmica, ele aparentemente nunca cultivou artes marciais em sua vida. Não só isso, mas os dois eram completamente incompatíveis em comportamento e temperamento. Mesmo quando Lin Ming prendeu a respiração, ainda havia um ar afiado que estava presente entre as sobrancelhas. Este ar pareceu estar pronto para entrar em erupção a qualquer momento e passar pelo céu, imparável. Mas este jovem na frente dele só segurou um sorriso cínico e nesse sorriso era mesmo um toque de maldade. Ele tinha a elegância do filho de um erudito. Isso é mesmo eu mesmo. Lin Ming não podia acreditar nisso. Pequeno Lizzie, prepare uma liteira para mim. A senhorita Su do Salão das Flores Ciano está realizando uma performance esta noite. Vá reservar um cartão para mim, eu vou apreciar. O jovem disparou enquanto ele rapidamente balançava seu leque. Isso não é bom. O pequeno criado chamado Pequeno Lizzie parecia envergonhado quando ele disse: o jovem mestre, a segunda dama da família Tian está realizando uma festa esta noite e pessoalmente pediu que você trabalhe pessoalmente. Trabalhar o seu rosto. Se ela estiver dando uma festa, então ela vai querer um chefe. Qual é o uso de eu ir? Isso. Pequeno Lizzie parecia dolorido. O segundo rapaz da família Tian gostaria de solicitar que o jovem mestre faça uma pintura no banquete de aniversário hoje à noite, com um poema. Você atualmente é o novo estudioso escolhido, sua poesia é definitivamente a número 1 dentro da cidade da Amora Verde. Além disso, jovem mestre, esta segunda dama da família Tian é muito bonita e virtuosa. A última vez que a madame a viu, ela gostou muito dela. Talvez no futuro. Jovem mestre, ei, jovem mestre, não vá. Antes que Pequeno Lizzie terminasse, o jovem já tinha saído pela porta sem nem mesmo um olhar para trás. Ele disse: se meu pai me perguntar onde fui, diga que eu fui beber. Antes que as palavras terminassem, ele já havia ido embora. O rosto de Pequeno Lizzie era como uma berinjela amarga que havia sido esmagada. Ele estava simplesmente acabado. Se o mestre ou a madame descobriram sobre isso, ele certamente seria repreendido. A segunda dama da família Tian tinha uma boa impressão do jovem mestre. Não só isso, mas a segunda senhora da família Tian era gentil, bonita, tinha uma boa experiência e era um par natural para o jovem mestre, que era o estudioso escolhido. Mas o jovem mestre Lin tinha realmente começado a gostar da senhorita Su do Salão das Flores Ciano, era realmente impossível entender seu humor. A verdade era que Salão das Flores Ciano era na verdade um bordel, mas era um bordel muito elegante e chique. A maioria das prostitutas no interior eram bem preparadas e educadas e vendiam as suas habilidades e não seus corpos. Eles tinham aparências elegantes e refinadas e eram proficientes em poesia e pintura. Essas senhoras talentosas poderiam ser consideradas belezas deslumbrantes e raras dentro do mundo. E a senhorita Su foi a principal atração do Salão das Flores Ciano. Embora ainda mantivesse seu corpo puro, ela ainda era uma prostituta de um sítio. Com suas origens baratas, como o mestre e a madame poderiam possivelmente permitir que ela se case com a família. Eu estou morto, se o mestre percebe que o jovem mestre foi ao Salão das Flores Ciano, então não só o jovem mestre estará encrencado, mas também sofrerei a má sorte. O pequeno Lizzie teve um rosto de sofrimento. Ele não sabia se devia sinceramente informar esse assunto ao mestre e madame, ou se ele deveria tentar ocultá-lo. Lin Ming estava silenciosamente parado fora do restaurante, observando silenciosamente a cena se desenrolar. Agora, o jovem passou por Lin Ming, mas nem sequer olhou para Lin Ming uma vez. Lin Ming entendeu. Ele não pertencia a este mundo, ele era simplesmente um transeunte. Não havia uma única pessoa neste mundo que pudesse vê-lo. O que está acontecendo aqui? Por que existe outro eu?
Quando eu tinha 8 anos, meus pais me deixavam ir à escola para estudar. Fui à capital e para estudar para o exame preliminar, estudei e li livros por 4 anos até os 12 anos. Naquele momento, eu joguei todos os meus livros e me dediquei com todo o coração para seguir o caminho marcial. Por causa disto, lutei em uma amarga disputa com meus pais, antes de eu finalmente fazer eles desistirem. O Lin Ming que eu me tornei neste mundo não abandonou seus livros para artes marciais. Em vez disso, ele entrou no exame preliminar e passou de um estudioso para um candidato da corte imperial. Porque existe um mundo desse tipo? Este é um verdadeiro mundo paralelo. Ou esse é um mundo imaginário que decorre da minha mente? Se este é o 7º julgamento, o mundo do feiticeiro, então o que ele prova? Testa meu coração de artes marciais. Se testar meu coração de artes marciais, então, o que é considerado como passando este julgamento? Como este é o mundo do feiticeiro, então, porque eu vim ao mundo humano? O humor de Lin Ming estava complexo, ele ficou no interior do lobby do restaurante. Assim, ele permaneceu por vários dias. O povo veio e foi e ninguém o viu. Havia mesmo aqueles que passavam por seu corpo. Nas ruas havia vendedores ambulantes, artistas de rua cantando canções brilhantes e alegres, o rico aroma de comida e vinho e também havia os rostos mais velhos de seus pais. Tudo ao seu redor parecia tão real e ainda irreal. Todas as pessoas ao seu redor eram familiares e, no entanto, também pareciam estranhos. Neste mundo ruidoso e agitado, Lin Ming parecia uma existência cinza. Sua sombra estava sozinha e ele estava incomparavelmente desolado. Este mundo é uma ilusão e eu sou real. Ou talvez, este mundo é real e eu sou uma ilusão. Não, isso está errado. Este não é o meu mundo. Este é apenas um demônio dentro do meu coração. Os olhos de Lin Ming de repente piscaram e fizeram florescer a lança pesada, profunda e suave. Peng! Lin Ming só podia ouvir os sons de incontáveis painéis de vidro quebrando ao mesmo tempo. Em frente a ele, o restaurante junto com os clientes desapareceu completamente. Isto é, Lin Ming viu soldados de cavalaria blindados na frente dele. Ele sentiu um arrepio e seu coração ficou frio. De repente, percebeu algo. A força da alma de Lin Ming era como uma maré enquanto se espalhava em todas as direções. Em um momento, ela havia se fechado na forma de um jovem. Lin Ming abriu as sobrancelhas, isso era realmente verdade. Lin Ming se moveu. Em um mero momento, ele apareceu dentro de um quartel. No interior, havia um jovem de 15 ou 16 anos vestindo um terno de armadura simples. Ele segurava uma lança de ferro liso nas mãos e sua expressão estava cheia de um intenso medo e transtorno. Ao ver esse jovem, Lin Ming deu uma olhada complexa antes de fechar os olhos. Era ele mesmo ele mesmo. Por que era isso? Aos 12 anos de idade, ele teve uma disputa com seus pais. Finalmente, ele tinha permissão para praticar artes marciais. Nesse momento, Lin Ming disse que, se ele não pudesse alcançar o primeiro estágio da transformação corporal antes de ter 15 anos, então ele se juntaria ao exército, se estabeleceria lá e realizaria inúmeros serviços e voltaria para casa um herói com riquezas e honra. À luz disso, parecia que era quando ele teria se juntado ao exército. Este era outro Lin Ming dentro de outro mundo. No quartel, o jovem estava sentado em um banco. Tirou um pedaço fino de tecido oleoso e começou a limpar silenciosamente a lança. Em comparação com seu tamanho, a lança era muito mais longa do que deveria ser. Ei, novato, esta é sua primeira vez no campo de batalha. Um veterano com mais de 30 anos com um rosto simples disse, enquanto caminhava carregando uma tigela de arroz. O jovem, assustado, assentiu e disse, sim, eu sou um novo recruta. Novos recrutas no campo de batalha são sempre tão tensos e ansiosos. Está tudo bem.
Uma vez que estamos no mesmo quartel, seremos enviados para o mesmo lugar. Apenas siga atrás de mim, eu vou proteger você. Bom, ótimo. O jovem tinha uma expressão um tanto juvenil e inocente. Ele esticou nervosamente um sorriso grato. Quando a guerra explodiu, dezenas de milhares de soldados se precipitaram para a frente, suas vastas e dominantes auras limpando o céu de nuvens. A fumaça levantou-se de todas as direções, o feroz combate ressoou em todos os cantos, e uma lança rompeu uma alabarda. O jovem voltou no exército triunfante. No entanto, esse veterano de rosto simples não voltou. Quando os soldados morriam juntos, eles também eram enterrados juntos. Sem um túmulo, esse jovem nem sabia o nome do veterano. Com cada dia que passa, a expressão do jovem tornou-se cada vez menos terna e cada vez mais cheia de uma determinação feroz e firme. Lentamente, de um recruta tornou-se um cabo. De um cabo, ele se tornou um capitão. E de um capitão ele se tornou líder de batalhão. Suas habilidades de lança se tornaram cada vez mais refinadas, sua força cresceu cada vez mais e seu conhecimento e aparência militar tornarão-se cada vez mais maduros. Gradualmente, o jovem também se tornou um veterano. Ele olhava para cada novo recruta e dizia: está tudo bem. Quando avançarmos, siga atrás de mim, eu vou proteger você. Aquele menino que era uma vez inocente e ingênuo que tinha tido o sonho de se juntar ao exército. Com cada excursão em terras estrangeiras, viu mais e mais pessoas se transformando em ossos mais limpos. Depois de ter sobrevivido através da vida e da morte, ele ficou endurecido, ele era como o veterano. Assim, os dias continuaram sem fim. Cada soldado tinha o sonho de ser um general. Mas, eles eram mais propensos a seguir os passos de seus predecessores, sonhando com aqueles que tinham passado. Lin Ming observou silenciosamente o mundo mudar diante de seus olhos. Ele finalmente começou a entender. Esta vida não era uma ilusão, nem era real. Para as pessoas deste mundo, ele era uma ilusão. E para ele, o mundo era uma ilusão. A vida era como um sonho. O sonho era como a vida. Verdadeiro ou falso, real ou falso, originalmente nunca havia quem pudesse dizer qual era o qual. Talvez o sétimo nível não seja um teste. Em vez disso, era uma oportunidade, uma chance, um sentimento e uma compreensão profundamente densa do coração das artes marciais. Percebendo isso, Lin Ming não decidiu mais destruir o mundo. Em vez disso, ele apenas seguiu seus passos e olhava. Ele era apenas um transeunte. Ele observaria as mudanças de tempo, daria um passo atrás e veria o enorme sonho que foi pintado. Fora do julgamento de fundação da vida e da morte, em um lugar na escuridão, Amo estava calmamente olhando para o vazio sem fim, um olho gigante sem expressão. Ele tomou consciência. Extraordinário. É apenas o segundo mundo e ainda assim ele já entendeu a verdade. Agora foi um dia e uma noite. A compreensão do coração para as artes marciais deste jovem é simplesmente surpreendente. O sétimo julgamento foi exatamente um que testou o coração das artes marciais. Embora este fosse um julgamento, também foi uma ótima oportunidade fortuita. Se alguém pudesse compreender a intenção original por trás do julgamento, então eles poderiam experimentar os mundos intermináveis e temperar sua mente. O benefício disso foi ilimitado. Embora nunca tenha havido alguém que tenha entrado no nível final do julgamento de fundação de vida e morte nos últimos 19.000 anos, Amo sabia a verdade. A verdade era que a matriz de formação que o feiticeiro deixou para trás também poderia ser encontrada dentro do reino divino. O nome era Sansara. Mesmo aqueles favorecidos pelos céus dentro do reino divino muitas vezes se perderam depois de entrar no Sansara. A maioria assumirá que os mundos eram um produto do demônio com seus corações e eles constantemente prejudicariam e destruíam esses mundos. No entanto,
quando novos mundos surgiriam sem parar, e eles veriam inúmeras reflexões de si mesmos, então perderiam o coração e ficariam atordoados. No final, eles não poderiam distinguir entre o que era realidade e ilusão, em última análise, nem sequer saberiam se eles próprios eram reais. Uma vez que estivessem perdidos, seu coração de artes marciais seria danificado e isso poderia afetar seu futuro cultivo. Mesmo que um gênio celestial fosse perceber o significado do Sansara, muitas vezes eles teriam que passar por várias ou mesmo dezenas de mundos, quando eles compreenderão lentamente a verdade. Mas Lin Ming foi capaz de ver o que era verdadeiro e o que era falso já no segundo mundo e compreender o significado por trás do Sansara. Como Yamo não pode se surpreender com isso? Infelizmente, o mestre provavelmente já faleceu. Caso contrário, ele certamente estaria disposto a aceitar esse jovem como aprendiz. Eu pensei que o talento natural desse jovem era comum e a única razão pela qual ele conseguiu tais conquistas era porque ele teve um encontro fortuito. Eu não pensei que sua percepção no coração das artes marciais seria em tal estado. Ele realmente é um talento nesse aspecto. Vou dar uma boa olhada no que ele pode perceber a partir desses 100 sansarais.